Então, galera da PM, AM, eu vou explicar um modelo de recurso para vocês, por quê? Porque o prazo que vocês têm para poder impetrar o recurso não me ajuda a ajudar vocês, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu trouxe um modelo para tentar ajudar vocês o máximo que eu puder, tá? Gente, pode impetrar. FGV não vai baixar nota, ela nunca fez isso. Então vocês mesmos podem elaborar o recurso de vocês. O que vocês têm aqui é um modelo. O modelo a gente não copia, porque se o recurso do João foi igual ao recurso da Denise, já era. Vocês, cada um tem que ter o recurso de vocês. O que vocês vão fazer é mudar as palavras, tá bom? Então eu vou explicar para vocês aqui. Tanto que eu não vou deixar nenhum modelo embaixo para evitar realmente a cópia. Você pode printar e fazer do seu jeito, tá? Então vamos lá. Por exemplo, você pegou a redação, né? Até na hora que eu passei e-mail para meus alunos, eu fiquei até surpresa porque a gente acertou o tema da redação e acertou a questão, tá? Depois vocês são meus alunos aqui, me confirmem, mas eu recebi uns e-mails dos alunos falando, olha, foi guerra na Ucrânia, então tinha uma redação prontinha lá para os meninos e, salvo engano, a questão também, ou parte dela estava correta. Por isso que não tive praticamente pedido dos meus alunos para recurso. Vamos lá, mas para quem precisa, vamos lá, atenção. É o seguinte, pessoal, abordagem do tema, a banca dividiu aqui na redação entre estrutura global, né? Perdão, entre abordagem do tema, progressão. A banca falou progressão gramatical, mas é progressão textual, tá, gente? Mas deixa assim mesmo, tá bom? Deixa do jeito que ela pediu. Como é que você faz o recurso na FGV? Por partes. E não adianta encher muito o texto, não, porque a FGV ela tem um limite de caracteres para vocês fazerem, impetrarem o recurso, tá? Na hora de vocês fazerem o copia e cole para a área do aluno, né, tem que observar esse limite. E o recurso não precisa ser extenso, não. É uma banca que é muito objetiva. Ela vai olhar o que você falou, vai ver se está justo ou não, o que você está dizendo, e vai te dar pontos ou não, tá? Ou vai deixar do jeito que está, tá bom? Então pode meter bronca e se submeter. Então nós temos aqui, ó. Pede-se à banca recursal que mais vale a nota, aí você tem que colocar a sua nota aqui, para o total que você quer. Tá vendo? Ó, pelos motivos que agora seguem, né? Pelos argumentos, com base nos argumentos que seguem, tá certo? Você pode fazer isso, né? Com base na defesa que segue, tá? Pode ser assim, pode trocar a palavra motivos por outra coisa. Então, gente, na introdução do recurso, você tem que falar, complementar a banca educadamente e falar a nota que você tirou e o que você quer. Essa é a parte central. Depois, como você está falando de abordagem do tema, você tem que mostrar para o seu avaliador que em todas as partes da redação, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, você falou do assunto. De que modo você vai fazer isso? Copiando a redação inteira? Não, copiando trechos da redação. Você fala, na introdução do tema, houve uma abordagem precisa e objetiva, né, do tema, na introdução do texto, perdão. Houve uma abordagem precisa e objetiva do tema na seguinte passagem. Aí você abre aspas, vai lá e digita um trecho da sua redação que você aborda de fato o tema. Não precisa digitar o parágrafo inteiro, não. E coloca um intervalo de linhas. O examinador vai ver, olha, aqui realmente ele tratou do tema. Já o desenvolvimento do texto traz de forma ordenada dois argumentos que sustentam a ideia central do texto. Aí você vai mostrar quais são os seus argumentos, o que você colocou no segundo parágrafo, né, o que você colocou no terceiro parágrafo, tá? Então você vai trazer seus argumentos, mostrando, eu trabalhei com a ideia X, né? Ou a redação desenvolveu a ideia Y e tal. Mostrando que você realmente abordou o tema e estendeu essa abordagem para outros parágrafos. E na conclusão, você vai mostrar que a conclusão, gente, ou vocês trouxeram uma síntese de ideias, ou seja, um resumo das ideias do texto, ou vocês apresentaram alguma solução. Então você pode mostrar o que a sua conclusão fez, tá certo? E mostrar que você trabalhou o tema. Quando que não cabe esse tipo de recurso? Quando, por exemplo, você está lá no primeiro parágrafo falando sobre a guerra na Ucrânia. Quando chegou no segundo parágrafo, você saiu da guerra na Ucrânia e foi falar tão somente da guerra no Iraque. Ali já não dá. Aí você tem que fazer um cálculo, entendeu? De proporcionalidade. Se esse item valia 2 pontos e a redação tem 3 partes, né? Lógico que a conta não vai dar certinha, mas você pode defender que você merecia pelo menos 1,5 ponto, né? Porque afinal de contas, em quase todo o texto você falou daquele tema, tá? E aí, depois, na conclusão, é muito importante você reiterar o pedido e colocar de novo a quantidade de pontos que você quer, tá bom? Por que eu falo isso? Porque a banca pega um volume muito grande, gente, de discursivas, né, de recursos.
E o aluno que fica dando bobeira, deixando as coisas em aberto para a banca, ele já tem o recurso praticamente negado, tá? Então o recurso tem que ser tudo às claras, tudo certinho, o máximo que você puder. Então veja que não tem nada aqui de referência bibliográfica, porque não é obrigatório, tá? Mesmo que a banca tenha espaço para você colocar essa referência, não é obrigatório. Ah, Júlia, na área do aluno tá falando assim, eu tenho que colocar aqui o pedido primeiro e depois colocar o argumento. Às vezes a área fica assim, tá? Eu não vejo porque vocês que têm a senha. O que é o pedido? É a introdução. O que é o argumento? É tudo que você colocou, tá? Só você colocar o restante, tá bom? Pessoal, vamos mais. Aqui nós temos a progressão gramatical, é outro item. Aí você tem que fazer também o recurso para esta parte, tá? Você vem aqui de forma respeitosa, você pede a banca e o majore. É lógico se você estiver pedindo recurso para aqui. Que o major anota 1 ponto para 2 pontos. E aí você vai falar, ó, sustenta esse pedido o fato de que a redação não contém repetições. Gente, progressão quer dizer que a redação só anda para frente, ou seja, você não fica repetindo ideia. O único local que você pode repetir a ideia é na conclusão, tá? Que você pode fazer uma síntese de ideias. O restante não pode ficar repetindo ideia. Ah, eu repeti no terceiro parágrafo, então desista, você não vai conseguir majorar ponto aqui não, tá? Certo? É quase impossível, porque aí você está indo contra o próprio argumento. Mas se você, no segundo parágrafo, você trouxe um assunto para defender a tese, e no terceiro você trouxe outro, você pode recorrer. E da mesma forma como você fez no anterior, ó, de forma respeitosa, peça à banca, que o major anota 1 ponto para 2 pontos. Sustenta esse pedido o fato de que a redação não contém repetições de ideias ou tautologias. Tautologia é uma repetição de ideia, tá, gente? Só que um pouco mais elaborada essa questão. Aqui você não repete a palavra, mas você repete a ideia, basicamente. Há um fluxo de abordagem que segue de um argumento para outro conforme se observa, vou seguir. Aí no segundo parágrafo, ó, o assunto vamos dizer assim, OTAN é retratado, né, da seguinte forma. Então, aquele assunto que trata a OTAN, né, que acabou gerando essa confusão toda da guerra na Ucrânia. No terceiro parágrafo, a invasão que a Rússia fez à Ucrânia é retratada da seguinte maneira. Aí você traz aqui, tá? E aí você tem que deixar claro que aqui, como a banca escreveu progressão gramatical, então ela pode falar de coesão. O que é coesão? Quando você vai de um período para outro, existe aqui um pronome, uma conjunção que faz a costura, ou um substantivo, né? Então você fala assim, essa ideia, aí tem aqui essa ideia, e aí você entra no outro assunto. Então você tem que mostrar para a banca que você trabalhou bem suas coesões, ou seja, você coloca ponto final, as coisas têm ligação entre as partes. Não está conseguindo fazer, fale tão somente que a coesão foi cumprida, né? Houve devido uso dos pronomes, dos substantivos para fins coesivos, tá certo? Não há problemas quanto ao uso de conjunções, defenda dessa forma, tá? Mesmo que de uma forma um pouco mais geral. Mas a pontuação tu tem que pedir de forma precisa, tá bom? Perfeito. Na parte gramatical, o que é interessante você fazer? Você vai falar que você não teve erro gramatical? Impossível, muito difícil. Ah, mas eu tive um colega que tirou 100, mesmo redações, perdão, tirou 5 pontos, mesmo redações com total, tem sempre um errinho gramatical, tá, gente? O que você pode fazer aqui? Você pode pedir para a banca te dar uma nota aproximada. Por exemplo, ó, almeje respeitosamente modificar a nota da correção da discursiva de modo a atingir 0,5 ponto em lugar de 0,2. Então vamos supor que a banca te deu apenas 0,2. Aí você pensa, poxa, cada erro gramatical deve ter valido 1,01, ó, 0,1. Então o que eu faço? Eu mostro para o examinador os erros que eu tive, por exemplo, os erros que eu considero, né, que ocorreram, e digo para ele, olha, se eu tive 5 erros, então eu defendo que a soma de tais erros indique que a aplicação da nota preliminar foi injusta, uma vez que ela seria correspondente à existência de 8 erros, né? Se eu fiquei com 0,2, então quer dizer que eu cometi 8 erros, mas eu só localizei 5. Então eu mostro onde é que tá vendo? De linha, e o que eu errei. E aí eu reitero, né, o pedido de justa majoração da nota, né, para 0,5 ponto, tá? Se eu quiser colocar alguma fonte bibliográfica, eu coloco. Se eu não quiser, também não coloco. Tá bom? Então, eu já ganhei muito recurso, gente, fazendo isso aqui. Às vezes o aluno vem e fala, eu quero total. Eu falei, olha, não. Seja justo, seja justo. A gente vai procurar um conjunto de erros mais visíveis, né, mais visados pelo examinador.
A gente diz que tem esses erros e que a gente vai conseguir recorrer para majorar, né, pelo menos para ganhar alguma coisinha, para posicionar você melhor na fila. Aí o aluno concorda, ele tá, e acaba, por vezes, dando certo. Na questão específica, a gente sabe que a primeira parte da resposta foi anulada, então todo mundo ganhou ponto. A segunda parte, gente, aqui é na específica. Então você fala, olha, impetra-se respeitosamente recurso a fim de majorar a nota da primeira parte, da segunda, tá? Da segunda parte da resposta, que foi zero, por exemplo, se a banca te deu zero, você quer ir para pelo menos um ponto, pelo menos um ponto. Ó, motiva este recurso faz a resposta parcialmente correta, conforme será demonstrado. Se a resposta estiver totalmente correta, você diz, ela está totalmente correta. Se estiver parcialmente, fala, a resposta está em parte correta, 50% da resposta correta, dois itens dois itens entre os itens arrolados pelo padrão de resposta estão corretos, então você vai mostrar. E aí você volta aqui, falou a questão, perguntou o seguinte, 2 pontos, traga a pergunta. Ou a questão questionou, aqui ficou feio na questão, apresentou o seguinte questionamento, né? Então, a banca apresentou o seguinte questionamento, tá? A banca, que eu tô fazendo uma correria, gente, que eu tô em meia aula. A banca apresentou o seguinte questionamento, aí abriu aspas aqui, você colocou seu questionamento. Ao que a banca apresentou o seguinte padrão de resposta, aí tu coloca o padrão de resposta da banca aqui. Na discursiva, 50% da resposta é coincidente com o que consta no padrão oferecido pela banca. Aí você mostra o que estava na sua discursiva aqui, em que linha isso estava. Portanto, faça a comprovação indubitável, ou seja, uma comprovação sem dúvida, de que a redação cumpriu metade do conteúdo previsto, né? Pede-se majoração da nota para um ponto. Aqui pode ser redação discursiva, porque aqui está se falando do ato de redigir, tá bom? Impetra teu recurso, tá? Então, é um mecanismo muito simples, nada demais. Realmente, gente, para mim ficou inviável porque só exatamente numa data em que eu estou trabalhando fora do meu domicílio, né? E eu tenho uma janelinha que vai dar ali não vai ser suficiente para poder protocolar esses recursos da forma como se gostaria, porque o prazo de vocês é bem apertado mesmo, tá? Então é isso, galera. Boa sorte para todos vocês, tá certo? E segue, né? Segue o bonde.